Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de março. Hoje é terça-feira da segunda semana da Quaresma. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a memória de santas Perpétua e Felicidade. São mártires da Igreja que se encontram no cânon romano, ou seja, na primeira oração eucarística. São mártires ali do primeiro século, nos primeiros séculos, melhor dizendo, e que nos ajudam então, amados irmãos e irmãs, a doar a nossa vida, a doar o nosso coração por amor de Deus, por amor de nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, a não ser vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixes que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura do dia de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Depois, dá um pulo nesse trecho e vai lá no versículo 16 até o versículo 20. Então, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, depois versículo 16 a 20. Nos fala, então, amados irmãos e irmãs, aqui para cada um de nós, o profeta Isaías, ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir, escutar, na obediência, na escuta atenta e verdadeira, a palavra do Senhor que nos é dirigida, a palavra do Senhor que nos é confiada. Amados irmãos e irmãs, hoje em dia, com a graça e o auxílio de Deus e os meios de comunicação, nós não podemos dizer que não temos a oportunidade de ouvir, de escutar, de nos aproximar da palavra de Deus. Nós temos esta oportunidade, mas também é bom que nós possamos pegar a Bíblia em casa, possamos fazer uma leitura, possamos ir aos pouquinhos, ir lendo, percebendo, ir
compreendendo, apreendendo e guardando no coração a palavra de Deus. Eu não sei por onde começar, Padre. Então, se quiser, comece ali pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. É bom que nós possamos conhecer a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecendo Ele, nós vamos amando cada vez mais, vamos nos configurando ao Senhor. E a partir do Evangelho, então, nós vamos percebendo depois nas demais leituras do Novo Testamento como o Evangelho tocou a vida dos apóstolos, dos evangelistas, do povo de Deus. Nós vamos ver na ação do povo de Deus, as primeiras comunidades, como iam vivendo diante das intrigas, dos conflitos, diante das confusões que também se instaurava na vida de comunidade, como ia se solucionando as dificuldades, as orientações então dos apóstolos, sobretudo São Paulo. Tudo isso nós vemos no Novo Testamento. A experiência do encontro pessoal com o Senhor por meio dos Evangelhos vai iluminando a nossa história e a nossa caminhada. Pois bem, Padre, eu terminei o Novo Testamento e agora o que eu faço? Aí sim, volte. Tenho um desejo então daí de começar o Antigo Testamento sob a luz do Evangelho, na expectativa de tudo o que vem antes como um caminho de preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, é um caminho, é uma proposta, é uma experiência. Nós temos alguns lugares que também nós podemos estar procurando para fazer um caminho itinerário. Tem um blog chamado Salus in Caritate, que tem um planejamento de leitura da Bíblia, dentro de um ano, com textos dos padres da igreja que ajudam a iluminar. Então, nós não podemos dizer que nós não temos oportunidade. Nós temos inúmeras para conhecer e verdadeiramente amar o Senhor. Por isso que esta palavra hoje que nós ouvimos a partir do profeta Isaías ecoe em nossa vida. Ouvi a palavra do Senhor. Aqui está direcionada aos magistrados de Sodoma. Porém, ela também serve para nós hoje, para a nossa história. Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos tendo amor, contato, estamos lendo. Então, possamos refletir sobre esta realidade. Porque a palavra de Deus vai purificando a nossa vida, vai nos purificando de nossos pecados, vai nos encaminhando para a graça de Deus. Olha o que diz ainda nessa leitura. Ainda que vossos pecados sejam como púrpuras, então uma cor viva, vermelha, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Então, a presença do Senhor, o seu amor, a sua graça nos purifica. Também nós precisamos, neste tempo, enquanto católicos, procurar a graça da confissão. A igreja nos orienta, pelo menos uma vez ao ano, isso é o mínimo. Se a igreja fala, é porque existem muitas pessoas que nem o mínimo observam. Procurar e confessar ao menos uma vez ao ano, em virtude da Páscoa do Senhor. O sacramento da reconciliação nos purifica, nos limpa de todas as manchas do pecado. O Salmo 49 traz como resposta: a todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, trilhar o caminho do Senhor é trilhar um caminho de salvação. Peçamos esta graça. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos convida a viver a nossa vocação, o nosso caminho, o nosso chamado, diante então da experiência com o Senhor, com a graça diante dele, para que tenhamos cuidado com aquilo que muitas vezes pode ser o fermento dos fariseus, dos mestres da lei, que pode estar enraizado em nossas vidas. O próprio Jesus orienta os discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitai, porque entre o falar e o viver há na vida deles um abismo intransponível, um abismo que não tem como passar. Então,
nos cuidemos, tenhamos a graça e o fervor de caminhar na presença do Senhor, de viver o que o Senhor nos convida a viver. Quem se exalta será humilhado. Que possamos buscar a humildade, a graça da presença do Senhor, de não nos preocuparmos com o que o mundo irá dizer, com o que os outros vão dizer, ou com as expectativas, muitas vezes, do nosso próprio coração. Santas, perpétuas e felicidade viveram esse caminho de humildade como ninguém e foram capazes de derramar a vida por amor a Cristo. Olha o que diz a história delas. Em Cartago, atual Tunísia, no século III, duas jovens mães, Perpétua e sua serva Felicidade, foram martirizadas por causa da fidelidade a Jesus Cristo, confessando-se cristãs e mantendo-se firmes na oração, tornando-se exemplo de fortaleza e coragem. Comemorando essas santas mulheres, cresçamos em fé, esperança e caridade. E nós precisamos entender o seguinte, amados irmãos e irmãs. Toda virtude, ela traz consigo virtudes irmãs. Elas vão como que trazendo uma cascata de virtudes. Se nós olharmos para os vícios e pecados, nós vamos percebendo que um pecado, ele vai trazendo uma cascata de vícios em contraposição às virtudes bem vividas, vão trazendo também virtudes irmãs. Olha o que pede a igreja: cresça em nós a fé, a esperança e a caridade, virtudes infusas por Deus, e nessa vivência, sobretudo, então, no âmbito da caridade, da fé, da esperança, possamos de fato também viver a graça da humildade. A humildade. A graça de não se preocupar com o que os outros vão dizer, desta temperança, né, do equilíbrio na nossa vivência. Então, a humildade está para a virtude da temperança, que nós possamos ter esse equilíbrio com o que os outros vão achar, com o que os outros vão dizer, ou com aquilo que muitas vezes também impomos acerca de nós mesmos. Confiemos no Senhor. Nos derramemos inteiramente em sua presença, pois Ele, de fato, pode nos trazer a graça de extirpar do nosso coração esta mesma atitude dos mestres da lei e dos fariseus. O que compreenderes, procurai viver. Que o Senhor nos ajude, porque por nós mesmos não damos contas. Que as santas, perpétuas e felicidade nos ajudam neste caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.